A gente vai bater esse papo sobre o Tribunal do Júri, né? Algumas perguntas foram feitas Isso. e vamos responder também. E dentro da medida do possível, faremos algumas abordagens práticas da minha vivência do Tribunal do Júri. Já fiz alguns desde a época de Isso. estudante, né? E vamos Perfeito. caminhando. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Sara, sou advogada e estou iniciando aí também na advocacia e é um prazer estar compartilhando aqui da live com o senhor, que eu acompanho já há muito tempo. Obrigado. Sou fã de carteirinha, sempre assisti suas palestras e para mim é um prazer inenarrável estar aqui fazendo parte desse projeto com o senhor e a professora Isabela. Então, vamos lá para as perguntas? Vamos sim, claro, estou aqui à Deixa eu disposição. dar uma olhadinha. Pronto. Como o senhor já falou, né, hoje o tema é Tribunal do Júri, que foi um dos temas elencados pelo senhor, né, a professora Isabela, que é um tema bastante relevante. Eu acho um pouco complexo, mas é um tema assim que é maravilhoso e acho que na época da faculdade é uma das coisas que a gente mais fica viajando, que a gente mais adora de assistir são os júris, né? Acho Com certeza. que a gente costuma ficar apaixonado. Então, vamos lá para a primeira pergunta, já sem mais delongas, até a gente não está se estendendo tanto. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi, na verdade, eu recebi muitas perguntas do senhor também, né? E a Sim, sim. professora. E aí elencamos as que mais se encaixam aqui na nossa dinâmica. A primeira é o seguinte: quais são os crimes de competência do Tribunal do Júri e quem tem foro privilegiado e comete crime contra a vida, mesmo assim, ele vai a júri? Foi a Bom, nossa primeira pergunta. a primeira parte é que todos têm que entender que o Tribunal do Júri ele tem uma previsão constitucional e no artigo 74 do Código de Processo Penal estão os crimes que vão a júri. Os crimes que vão a júri são homicídio, instigação, indução e auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto, aborto e aborto. Ou seja, do 121 ao 126, todos eles vão a júri. As pessoas acham que só o homicídio vai a júri. Não. Crimes contra a pessoa é o capítulo, mas nós temos os crimes contra a vida. E os crimes contra a vida são homicídio, instigação, indução, auxílio ao suicídio e automutilação, infanticídio, aborto, aborto, aborto. As três modalidades de aborto. Todos eles vão a júri. E essa questão do foro por prerrogativa de função é bem interessante no seguinte: o júri tem previsão constitucional. Logo, as pessoas que têm foro por prerrogativa de função, elas não vão a júri. Se esse foro for previsto também na Constituição Federal. Se não for previsto na Constituição Federal, ela não vai. Exemplo: se um deputado federal, em conexão com a função matar alguém, ele é julgado pelo STF. Beleza. Porque no artigo 53 você tem um foro por prerrogativa de função previsto na Constituição. Agora, se o foro for previsível numa Constituição estadual, aí deu zebra. Aí ele não tem direito, porque a Constituição estadual está abaixo da federal. Um caso bem emblemático sobre a questão de um crime contra a vida foi o caso do promotor Thales Schroeder, em São Paulo. Ele, promotor, matou uma pessoa. Ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Pleno. Por quê? Porque promotor tem uma previsão constitucional acerca da sua prerrogativa de função. Então, se for Constituição com Constituição, vai para o foro por prerrogativa. Se for Constituição estadual, não vai ter prerrogativa. Então, as pessoas com prerrogativa de função não vão a júri se previsto na Constituição e todos os crimes do 121 ao 126 é que vão a júri. Para a nossa Assim, segunda, vamos lá. Para a nossa segunda pergunta, talvez acho que foi uma das perguntas que eu mais recebi aqui, foi essa. O Tribunal do Júri é composto por quantas fases? Isso é uma coisa que traz muitas dúvidas ainda. Eu sei a resposta, sim, que eu dei uma pesquisada, mas a maioria dos estudantes eu acho que tem essa dúvida. E agora deixo com o senhor para explicar. tá, tranquilo. Veja bem, o Tribunal do Júri ele é composto de duas fases. A primeira fase é o juízo sumariante, ou seja, é o Uhum. juízo que vai começar o procedimento para ver que se a pessoa que cometeu o crime ela vai a júri.
Então, você tem o juízo sumariante, que é a primeira fase, Sim. parecido com o nosso querido procedimento ordinário, e depois você vai para a segunda fase, que é o plenário. Sendo que existe Sim. apenas uma decisão que manda da primeira para a segunda fase, que é a pronúncia. Para que o indivíduo vá da primeira fase para a segunda fase, ele tem que ser pronunciado. Se ele não for pronunciado, ele não vai à segunda fase. Bastante. Certo. Voltando, continuando com a pergunta, tem 4 decisões possíveis no tribunal do júri. Eu falei 4, tá? Você tem a pronúncia, tá? Você tem a impronúncia, tem a absolvição e a desclassificação, tá? Então, você tem essas 4 possibilidades, sendo que apenas uma que vai a júri, que é a pronúncia. E a decisão de pronúncia, ela vai ser atacada pelo recurso em sentido estrito, que está no artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, é a única decisão que manda a júri, é a pronúncia. Vamos lá. Nossa terceira pergunta é mais direcionada ao público dos jovens advogados. Vamos lá. Certo. Sou um jovem advogado, iniciante na militância, e peguei o meu primeiro caso. Trata-se de homicídio doloso, a situação que ele pegou. Por ainda ser inexperiente, estou com bastante insegurança, principalmente no que se refere ao valor que devo cobrar ao meu cliente. O senhor já passou por essa situação? Como me aconselha a proceder? Todos nós passamos. Eu tenho esse problema, todos nós passamos. Como começar a cobrar os nossos honorários advocatícios? Vejam bem, no início da profissão, e até hoje, às vezes, você tem um parâmetro parecido com direito de família. Necessidade e possibilidade. Como assim? Você tem a tabela da ordem, que você tem um parâmetro a seguir. A tabela da ordem é um parâmetro. Não está dizendo que você é obrigado a seguir o exame aquela tabela da ordem. Mas você tem que ver como é que você cobra o seu tempo, o seu conhecimento, o seu know-how e a possibilidade que a família tem de pagar. Então, na verdade, para você cobrar um honorário, primeiro você tem que estabelecer o que você entende que vai te remunerar. Bom, se você é iniciante, ainda está pegando a experiência, ainda está pegando o traquejo, você pode ter um valor menor. Não significa que você tem que cobrar muito alto, porque você ainda está começando, são seus primeiros clientes e tal. Então, você vai trabalhando isso, mas tenha como parâmetro sempre a tabela da ordem. A tabela da ordem é um parâmetro interessante para o seu trabalho, para o valor mínimo a ser cobrado. Claro que você pode até cobrar menos, um pouco do valor do exame da ordem ou mais. Tudo depende do momento do processo, da família que está te contratando. Então, o valor dos honorários, ele na verdade, é um conjunto. Você vai aumentando gradativamente o valor dos seus honorários através da sua experiência, da sua labuta. Então, é assim que se cobra. Tá? Vamos seguir, né? Vamos para a próxima pergunta. Quanto devo cobrar para fazer o tribunal do júri? A tabela da ordem, como a gente viu, eu falei agora, a tabela da ordem estabelece, salvo engano, para o plenário de 10 a 15 mil reais aqui em Salvador. Então, depende muito da possibilidade da família pagar. Tá? Então, você vai analisar isso. Você vai analisar justamente isso, se a família tem a condição de pagar o seu preço. Se você for uma pessoa que não arredia, né, que você acha que tem que ser aquele valor, você abre mão. E tudo bem, mas se você achar que pode fazer por menos, até para você começar a pegar experiência, é importante você fazer. Então, o valor vai muito da sua necessidade e da possibilidade do valor a ser pago pela família. Edgar Borba, B de Borba. Vamos lá. Entendi, professor. Então, no caso, esse valor de 10 a 15 mil, ele vai variar também de estado para estado, não é isso? Sim, a tabela da ordem. E foi uma pergunta rápida aqui, ó. O júri é o mais caro? Sim. Não existe o mais caro, Cunha. O júri é grande de ordem, meu amigo. O júri tudo depende. Você pode cobrar 100 mil, 200 mil, 300 mil por um júri e por uma defesa 500 mil reais. Não tem um valor específico, tem um valor mínimo. Valor máximo, não. Somos advogados. Valor máximo, não. Se você cobrar e o cliente pagar, lindo. Então, vamos lá. Na quinta pergunta. No caso de recebimento de uma decisão de impronúncia, como devo proceder? Se for impronunciado, para ele tá bom. Né? Para ele fica bom se tiver em pronúncia, porque, na verdade, se for impronunciado, o cliente dele não vai a júri. Né? Se ele for impronunciado, o cliente dele não vai a júri. Então, tá bom para ele.
a não ser que ele queira mudar o fundamento. Mas, no mais, fica normal. Tá, gente? Das decisões possíveis, a impronúncia, ela não vai a júri. O ruim da impronúncia, quando o juiz absolve, quando o juiz não coloca o cidadão a júri na impronúncia, é que, surgindo novos fatos, ele pode pronunciar a pessoa. Sexta pergunta. Caso não seja tomado o compromisso dos jurados, conforme previsto no artigo 472 do CPP, há que se falar em nulidade? Sim, o compromisso dos jurados é totalmente importantíssimo. Até porque o que acontece é o seguinte: o jurado, ele é o senhor da causa, ele é quem julga. Então, ele tem que ter o compromisso, porque ele tem que demonstrar que ele é totalmente imparcial. Imparcial. Porque se ele não demonstrar esse compromisso de julgar conforme a sua consciência, com seus ditames, com a imparcialidade necessária, tá lindo, certo? Então, o compromisso é indispensável, sim, para os jurados. Eles têm que, sim, prestar o compromisso. Se não houver essa formalidade legal, claro que é caso de nulidade. Por quê? Dificilmente você consegue alegar suspeição e impedimento de um jurado que se aplica, né, a mesma coisa do juiz. Mas é importante, sim, é indispensável o compromisso firmado. Perfeito, perfeito. Então vamos lá para a nona pergunta. Na audiência de julgamento, de quem é a competência para julgar se os jurados acolhem a tese defensiva de desclassificação do crime? Bom, a pronúncia manda a júri por um crime doloso contra a vida atentado ou consumado. Na hora do julgamento da causa, o senhor da causa são os jurados. Então, os jurados podem absolver, podem desclassificar, podem reconhecer atenuantes, podem reconhecer agravantes. Então, os jurados é que julgam a causa. Eles são os senhores. O juiz togado, ele fiscaliza a sequência dos atos e depois profere a sentença. É assim que se dá. Entendi. 10ª pergunta. No decorrer da sessão plenária, é possível às partes a utilização de documentos e objetos não juntados anteriormente aos autos? Essa pergunta também foi bastante recorrente. É porque essa pergunta, na verdade, eles querem saber sobre o prazo de apresentação de documentação. Preste atenção comigo. Para o Ministério Público, ele tem que respeitar o prazo. O prazo para o Ministério Público, ele é o quê? Ele é peremptório. Ele precisa, sim, apresentar no prazo. Já para a defesa, há uma possibilidade. Porque, na verdade, a defesa ela é ampla. E no júri, além do mais, ela é plena. Então, a plenitude da defesa ela é maior do que a amplitude. As pessoas precisam entender. A ampla defesa são todos os meios inerentes e necessários. Só que tem um porém. A ampla defesa, ela permite que uma defesa deficiente seja tida como válida. A ampla defesa permite que uma defesa deficiente seja tida como válida, mas a plena defesa do júri não. A plena defesa do júri, numa defesa deficiente, não caminha no júri. Por quê? Porque o juiz togado pode dissolver por considerar o réu indefeso. Então, para a apresentação da documentação, ainda que não arrolada, há quem sustente a possibilidade da defesa apresentar. É bom frisar. Da defesa apresentar, por causa do princípio da plena defesa. Porque a defesa... E também pelo seguinte, o Ministério Público está meio que fechado ali depois da pronúncia. Então, você aí caminha para a defesa, e a defesa ela tem essa plenitude. Né? Então, principalmente se for uma prova capaz de absolver. Se for uma prova capaz de absolver, então, ela tem essa possibilidade de ser apresentada, ainda que não arrolada. A defesa. O MP, se juntar, a defesa vai se manifestar, e aí você tem que saber a regra, você aí pede ou a nulidade, ou o MP pede o quê? Adiamento da sessão para juntar. O MP, excelente colocação. Adiamento da sessão e junta. Você pode juntar. Certo? Então, o parâmetro é justamente esse aí. Tá? Perfeito. Vamos lá. Na primeira fase do júri, a resposta à acusação e as alegações finais são peças obrigatórias?
essa dúvida nós recebemos muito, principalmente no curso de segunda fase. Os alunos ficam, nossa, super confusos com isso aí. Vamos lá, professor. Super tranquilo. Veja bem, o aluno, às vezes, ele faz uma comparação para facilitar o entendimento, mas essa facilitação, às vezes, essa comparação, às Atrapalha. vezes, prejudica. Preste atenção comigo, viagem aqui. Olha só, você no processo civil, se não apresentar a contestação, aplica-se os efeitos da revelia, se os direitos forem disponíveis. Indisponíveis, não esquece disso. Tá? E o que acontece? Se você, no processo penal, não apresentar a resposta à acusação, o processo não anda. A resposta à acusação é uma peça indispensável, tanto que, se o réu não constituir advogado, artigo 396-A, o juiz nomeia um advogado, defensor dativo ou um defensor público. Então, a resposta à acusação é sim obrigatória. Qual é a dúvida geral? Ela é obrigatória, porém você não precisa entrar no mérito. Você pode utilizá-la tão somente apenas para colocar o quê? Para colocar o rol de testemunhas. Então as pessoas às vezes pensam que não. Mas no processo penal não existe presunção de veracidade só com a denúncia. Não é processo civil. Por via transversa, você vai apresentar também alegações finais. Você tem que sim apresentar as alegações finais. O que você pode dispensar é o interrogatório do seu cliente, você pode dispensar, porque se ele, vamos supor, ele foi intimado para o interrogatório, ele não comparece, pressupõe que ele fez o quê? Utilizou o direito ao silêncio. Então, as duas peças elas são obrigatórias, igualzinho às contrarrazões da apelação. Também é importantíssima, tanto que o réu pode interpor a apelação sozinho, só não pode fazer as razões. As razões só um profissional habilitado. Resposta à acusação, indispensável, tanto que o juiz nomeia, 396A. Outro advogado. Alegações finais também, importante. E razões da apelação também importante. Perfeito. Perfeita a colocação. Vamos lá. Só um instantinho. Quantos advogados de um único acusado podem estar presentes numa única sessão de julgamento pelo tribunal do júri? Pessoal, essa pergunta é bem tranquila. Quantos podem ter lá? Quantos ele quiser. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pode. Meu primeiro júri, eu era estudante, fez o professor e uma outra estagiária. Foram 3. A estagiária dele, eu e o meu professor. Foram 3 advogados que fizeram. Eu fiz também um júri em São Francisco do Conde, também, que foram 3 advogados. Então, você, na verdade, fiz um também em Dias Dávila, que foi eu tinha um sócio e uma estagiária, 3 pessoas fazendo. Então, você pode muito bem colocar. Eu só digo o seguinte, não coloque muitos para falar, você pode fazer a banca, também não seria uma boa tática, botar uma banca que aí demonstra uma imponência muito grande do réu, né? Uma imponência com 4, 5, 6, daquela imponência. Então, os jurados fazer, gente, vem para cá tirar onda com a gente, tá? Essas coisas todas. Porque o júri tem esses milímetros. E 2 ou 3 falando, tá bom demais. Você pega pessoas com jeitos diferentes para apresentar, né, para fazer as suas considerações, e eu acho que essa tática de desenvolvimento é melhor. Pega uma pessoa que tem um estilo diferente do seu, né? Tem gente que gosta do teatro e tal, já tem pessoas que são mais professorais, são mais educadas. Então, você mesclar a atuação é que é muito bom, tá? Mesclar a atuação é muito bom. Entendi. Eu acho, até como o senhor mesmo falou, acho que cada advogado, por ter uma forma de atuar, né, por ter uma forma de pensar, eu acho que seria mesmo uma situação meio que desnecessária, né? Não acho que é algo que seja fundamental ali, né? Realmente é uma coisa dispensável e entendi perfeitamente. Vamos lá. Fazer todo um teatro, como o senhor acabou de falar aí de teatro, vamos lá. Fazer todo um teatro na frente do juiz e das testemunhas ajuda em alguma coisa? O senhor já obteve êxito para seu cliente agindo dessa forma? Bom, na verdade, você não pode mensurar se aquela sua atuação ou não foi determinante para a absolvição, porque nós temos no júri a íntima convicção. É um sistema de avaliação no qual o jurado não precisa fundamentar. Ele aceita ou não a tese. Bom, o que você pode ver são feedbacks importantes. Veja só,
O meu jeito de atuar, eu sempre digo que, para mim, o júri é erudição, é conhecimento geral. É você traçar uma linha, uma meta, e a partir daí criar toda uma estratégia de conhecimento geral para o júri. Porque você vai falar para pessoas de direito penal sobre teoria, sobre Zaffaroni, você pode até falar, mas você tem que explicar. Porque só falar não. Então, o teatro, às vezes, é importante quando você surpreende. Quando você traz uma coisa nova, uma palavra, uma frase, um jeito de agir. Eu, particularmente, já fiz isso e, após o júri, alguns jurados, depois de um tempo, vieram me cumprimentar, as pessoas que estavam assistindo também. Eu me lembro que uma vez eu fiz num júri, mandei o réu levantar, mandei o réu levantar, ficar na frente dos jurados, de pé, e pedir para os jurados olharem no olho dele e olhar nos olhos dos jurados, para que os jurados conseguissem extrair dali, através do olhar dele, se ele estava falando a verdade ou a mentira. Então, eu fiz isso, né? Eu fiz essa jogada, que pode ser encaudada como um teatro, mas eu disse que você pode... A frase que eu utilizei para, como eu digo, comprovar o que eu estava fazendo foi mais ou menos assim: você pode saber quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas nunca vai saber. Você pode saber quantas sementes existem de uma maçã, mas nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. E aí eu disse que a verdade está nos olhos. E aí peguei o réu, botei ele em pé, e aí comecei a falar. O réu chorou, se emocionou e tal. Nossa. E ganhamos o júri de 4-3, e foi... Até eu chorei também na hora, depois. Que era um júri praticamente perdido, dadas as circunstâncias. Eram 5 réus, 4 já tinham sido condenados. Não, 3 já tinham sido condenados. Aí eu fui fazer o júri dele, ele disse: doutor, já vim aqui pegar minha... E a gente conseguiu a absolvição dele por 4-3, aquele frio no coração. Caramba. Chegou a empatar 3-3, eu falei misericórdia e tal. Então, o teatro, ele pode ser vamos chamar de técnica, né? Essa técnica teatral pode ser utilizada, mas tem que ser utilizada com parcimônia, né? Tem que ser tudo... Minha mãe diz um ditado interessante, que tudo demais é sobra. Então, saiba utilizar, saiba chamar a atenção, saiba prender a atenção. Então, o tom de voz é importante, as palavras utilizadas. O júri é um jogo. E nunca se esqueça, o MP está com a faca e o queijo na mão. Sempre. E é você que vai ter que destruir isso. Eu, no júri, já pedi uma condenação, porque ele estava sendo acusado de homicídio, e eu pedi lesão corporal de grande morte. Por que eu utilizei essa tática? Porque o júri queria a palavra condenação, gente. Hoje em dia, a sociedade quer muito ouvir a palavra condenação. Então, eu fiz, tá bom. Eu vou pedir a condenação dele em lesão corporal seguida de morte, e graças a Deus consegui. Tanto que depois de muito tempo, um policial chegou para mim e fez: doutor, eu nunca tinha visto um advogado pedir a condenação. Eu falei: pedi sim. Por quê? Porque a condenação ali era importante, porque a sociedade quer ouvir essa palavra. Então você tem que ter esse feeling, esse cuidado de, eu não vou pedir a absolvição de um cara que pisou na cabeça do outro. Você não vai pedir a absolvição. Não é coerente. Não é coerente. Quem pisa na cabeça, pisa com intenção, é dolo. Então você vai dizer: não, homicídio culposo. Não dá. Tem que ter uma estratégia para fazer o júri. Não é o que você quer alegar, é o que você pode alegar. Iniciantes, entendi. Tome cuidado com isso. Não é o que você quer, é o que você pode. E defesa criminal não é absolvição. É a melhor consequência jurídica para o seu cliente. Se a condenação em um crime hediondo for a melhor para ele, tem que ser essa. Não alegue coisas estapafúrdias. Vocês estão chegando agora. O juiz já tem 20 anos julgando. Será que ele já não viu quase tudo, não? Com certeza. Pensem nisso. Perfeito. Vamos lá. Caso seja surpreendido no depoimento das testemunhas de defesa, como devo reagir para reverter a situação ao meu favor e a favor do meu cliente? Parabéns pelo projeto. Bom, quando você está num processo e você é surpreendido por uma testemunha, primeiro passo: não sou e não aceito e não indico a ninguém orientar a testemunha, justamente por esse problema. A testemunha, se sentir apertada, dependendo da circunstância, ela vai dizer que você que falou. Vai dizer que foi você que ensinou. Cuidado. Fala mesmo. E você responde pelo 342, segundo o STF. Advogado que orienta a testemunha é partícipe no crime de falso testemunho, mesmo que ele seja de mão própria, que não admite coautoria para a regra geral. Então, cuidado. Então, se você está numa audiência e a sua testemunha, do processo e do seu cliente, ela te atrapalha, é você pensar. Como você vai resolver? Eu já tive uma sensação dessa. Como estudante, eu fui fazer um júri
E o meu primeiro júri foi meu primeiro... O primeiro júri que eu vi foi o primeiro que eu fiz. Eu nunca assisti júri, eu fui logo fazer o meu, que eu sou gaiato. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, aí o cara, não, essa testemunha vai ajudar. O professor, porque o professor que fez assim, Cristiano Lázaro, pegue um júri para eu fazer com você. Eu falei, não, professor, quem faz com o senhor sou eu. E aí surgiu o júri e eu fui fazer esse primeiro júri. Pois bem, então, aí a gente fez o júri e lá o cara fez assim, não, essa testemunha vai ajudar. A testemunha era a esposa da vítima. Eu falei, rapaz, tem certeza? Tenho. Quando Meu chegou Deus. lá, a moça começou a chorar. Se desesperou porque lembrou do homicídio. E os jurados lá. E ela ainda disse assim, eu estava com meu filho na mão, pequeno, amamentando. Eu falei, rapaz, já foi. Então aí Meu na hora do Deus. plenário que eu fui buscando minimizar os impactos. Como foi que eu fiz? Eu aleguei negativa de autoria. Eu falei, olha, o sofrimento dela existiu, alguém ceifou a vida do marido dela, mas não foi ele. Entendeu? Não foi ele. Então eu busquei a negativa de autoria para buscar minimizar os efeitos. Mas essa pergunta é muito mais ligada ao processo em si. A gente precisa ver o Uhum. processo que a testemunha fez isso para a gente poder elaborar. Mas a ideia principal é, não coloque testemunhas que não viram nada. Não coloque testemunhas que não vão agregar em nada. O risco é seu. Porque Sim. se for descoberto que você orientou, é falso testemunho 342, tanto para você quanto para a testemunha. E a testemunha vai sair de baixo, que vai se retratar antes da sentença e o Uhum. prejuízo é só seu. Tá? Entendi. Acho que às vezes na agonia da inexperiência e também tentando obter um resultado, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? E Na aí uma verdade, situação não é dessa. não, Sara. Na verdade, isso é o seguinte: é o Hum. ouvido. Sabe o que é isso aqui? O ouvido. Sim, Por quê? Porque vocês, mais novos, escutam os advogados mais experientes falando das artes que eles faziam. é E vocês têm que verdade. aplicar isso. É um perigo para vocês. É um perigo para vocês. Vocês não Uhum. precisam, vocês têm que escutar o que é bom, o que não for bom, você absorve, trabalha e vê se você pode usar. Não existe isso de você ouvir Uhum. o que um advogado falou e deu certo e você querer aplicar para você. Porque ele tem a técnica, talvez você Sim, não tenha técnica para isso. Então, orientar a exatamente. testemunha é um passo importante que eu não faço. Eu tenho medo. Entendi. Eu tenho medo de sair algemado. Cristiano Ave Lázaro, Maria, já pá, pensou? eu não Acaba tenho com a homônimo. profissão. Não, e eu que não tenho homônimo. Cristiano Lázaro, por bem ou por mal, sou eu. Eu não tenho homônimo. Aí que é complicado. Meu Se Deus fosse do um céu. nome comum, aí eu tava lindo. Mas não tem nem homônimo eu tenho. Cristiano Lázaro Filho da Figueiredo é só eu. É Não, verdade, verdade. dá não, minha irmã. Professor, eu também recebi um questionamento assim, quando são casos de que tem muita comoção, eu acho que é uma pergunta bem subjetiva, né? Casos de Uhum. muita comoção e que vai para a mídia, que é aquela loucura toda, o povo clamando pela condenação do réu, enfim. Isso de alguma forma influencia na decisão do júri? Como que vocês, como advogados experientes, que acabam pegando um tipo de causa dessa, como é que vocês passam a proceder para fazer com que a opinião externa da mídia e dos populares não venha a intervir, né, na decisão lá do magistrado, do júri, Tranquilo. enfim. De novo, é a questão da íntima convicção. A gente nunca vai saber Uhum, direito. Mas eu tenho um colega, um amigo, né, do doutorado, que eu fazia doutorado na Argentina, chamado Diego Baia, né, lá de Santa Catarina, um grande advogado. Ele, até o doutorado dele era essa, a influência, né, da mídia no tribunal do júri, no julgamento. Só que tem uma sim, coisa interessante, Sara. Eu faço duas pontuações para vocês também que estão aí. Todo mundo, ou a maioria, conhece o processo de Suzanne von Richthofen, aquela sim, lourinha lá de direito que matou os pais. O júri dela foi 4-3 e a tese foi coação moral irresistível. Bom, pela repercussão da mídia, o advogado conseguiu 3 votos para ela ainda, dizendo que ela foi coagida de tal forma que foi matar os pais. Então, se a mídia influenciasse tanto, Richthofen não teriam 3 votos. é Outro caso verdade. rumoroso foi o de Bruno. Bruno também conseguiu 3 votos com a tese de participação de menor importância, 29, parágrafo 1º. Logo, Bruno conseguiu 3 votos e nós estamos falando de processos em grandes centros, Minas Sim, e São Paulo. São São Paulo. Paulo. E para finalizar essa pergunta, por que não falar Cátia Vargas?
Uhum. Cássia Vargas estava Recente, né? condenada, massacrada pela mídia. E É, foi absolvida. Literalmente. Tanto verdade. pelo juízo, pelos juízes, que são jurados, e o tribunal reverteu, né, a Uhum. apelação pelo embargo dos infringentes e manteve a decisão dos jurados. Então, a influência não é comprovada. Ela é presume-se, mas admite prova em contrário, como a gente fez agora. É uma presunção relativa, não é absoluta. Entendi. Admite prova em contrário. Perfeito. As perguntas acabaram. Na verdade, eu elenquei 15, Uhum. que achei as mais pertinentes e as que mais se encaixavam nesse momento aqui da gente. Acabaram as perguntas. O senhor quer abrir a caixa de perguntas para os alunos ou vamos deixar aquela vontade assim e convidar para eles participarem do nosso grupo, do seu grupo com a professora Isabela, do Telegram? Na verdade, Sara, eu brinco sempre. Grande, Fábio, muito obrigado mais uma vez. Eu sempre brinco que tem uma duração razoável da live. Né? É Então, eu vou fazer o verdade. seguinte: as pessoas que tiverem mais questionamentos, mais algumas perguntas, que por algum motivo tiveram que sair pela conexão, por várias coisas que Sim, podem ter acontecido, nós temos um canal no Telegram, no qual eu e a professora Isabela Leal estamos com esse projeto, né, Trilha da Advocacia Criminal, para os primeiros passos para vocês que estão começando, e lá nós tiramos várias dúvidas sobre advocacia criminal como um todo, e vocês podem sugerir lá as perguntas em relação ao júri. Eu já fiz um vídeo, um áudio sobre o júri lá no nosso grupo, isso. e farei outros vídeos também, outros áudios sobre o júri. E espero que quem tiver dúvidas ou ficou alguma coisa não muito clara, que possa fazer as perguntas lá no nosso grupo do Telegram, para que eu possa tirar essas dúvidas, eu e a professora Isabela Leal, da melhor maneira possível. Tá? Então, Isso. eu entendo dessa forma, Sara. Agradeço a Perfeito. você pelo convite, pela participação, né, da minha live, e deixo você para as suas considerações. E é isso, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos. Mais uma vez, frisar que para mim é um prazer enorme, professor, ter compartilhado aqui desse espaço com o senhor e estar aí junto desse projeto com vocês. Me coloco à disposição também para quem quiser tirar alguma dúvida, eu posso estar encaminhando também para vocês. E é isso. Toda quinta-feira estaremos ao vivo, né? Serão semanas alternadas. Na próxima quinta-feira é a professora Isabela Leal, tratando de um outro tema aí que ao longo da semana estaremos divulgando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, Tchau, pessoal. tchau. Saudação especial a todos aí de outros estados que participaram com a gente. Pergentino, Fábio, Luiz Góes, Thompson, uma galera aí que acompanhou. Irã, Juan, Bombom, né? Os meus companheiros aí de sempre. Muito obrigado. Bela também Perfeito. entrou aí na nossa live. Tá Foi. bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.